A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar há mais de 10 anos na Rádio Clube FM 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br, pela internet, também pelo YouTube e o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, graças a Deus, começando bem a semana, né? Hoje falando sobre epístolas de Timóteo e também de Tito. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Ó Deus, preciso de um ânimo consolador, vigoroso, que me preencha o ser e não me deixe abater frente às dificuldades. A falta de ânimo traz-me ideias destrutivas, leva-me ao cansaço, à desilusão, ao nada. Quando o ânimo chega, é como uma luz e um perfume que vem transportando o prazer de existir. A esperança, antes submissa e derrotada, reergue-se, rasgando os véus da prostração e da ignorância. Peço-te, Pai, que sustente o meu otimismo nas lutas da vida e levantes o meu espírito, para manter boa e constante disposição. Vou ao máximo nas minhas capacidades. Reconheço desde agora que sou possuidora de uma força íntima poderosa e o faço com sinceridade. Esforço-me na visão desta força e vou encontrando o ânimo. Tu me fortaleces para me manter de cabeça levantada, olhando para o alto, esperançosa, alegre e comunicativa. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre epístolas a Timóteo, depois com Tito. As duas epístolas de Timóteo são classificadas de pastorais, porque salientam a firmeza doutrinária e a congregação ao ministério do Senhor. Timóteo é aquele garotinho que tirou Paulo de Tarso do montouro, ou seja, de um monte de lixo, depois que ele fora espancado, levando-o para sua casa com muita dificuldade, e a partir de então travaram ali uma grande amizade, onde ele estava sempre ao lado de Paulo de Tarso. O caráter que ele dirigia hoje, dogmático e moralista destas cartas, é julgado pelos críticos como sinal de que não saíram da pena do mesmo autor de Romanos ou Gálatas. Existem algumas epístolas e grandes estudiosos dizem que não saiu das mãos de Paulo, e sim de outros, de Dionésios, de auxiliares. Timóteo foi importante e dedicado servidor do Evangelho, além de grande amigo particular de Paulo. Nascido na Ásia Menor, de mãe judia e pai gentio, tornou-se companheiro de Paulo e, segundo Atos, acompanhou-o em sua primeira viagem à Grécia e mais tarde serviu como emissário junto a comunidades cristãs ali, inclusive a de Corinto. Paulo chamava Timóteo seu irmão
e colaborador. 1 Tessalonicenses 3:2, e também em Coríntios 1, também em Romanos 1, 16, 21. A autoria dessas epístolas é contestada. As dúvidas estão relacionadas, primeiro, ao vocabulário e o estilo, muito diferente do existente em outras epístolas, como a Romanos e Coríntios. Segundo, há conceitos teológicos referentes à respeitabilidade pública, próprio das ideias de padres católicos. Terceiro, há uma ordenação eclesiástica não encontrada nas demais epístolas paulinas, semelhante aos escritos à existência do século I depois de Cristo, como de Policarpo, por exemplo. Quarto, há trechos em que o autor discute teologicamente com os opositores, quando Paulo jamais procedeu assim, limitando-se apenas a repreendê-los. Paulo era enérgico, chamava a atenção e não ficava ali discutindo. Então os historiadores creem que não fora escrita por Paulo de Tarso. Síntese dos principais ensinos das epístolas a Timóteo. O valor da oração. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. 1 Timóteo 2, de 1 a 2 e 8. É importante, porque nós aqui no meio espírita também fazemos orações para os governantes, para os membros de outras congregações religiosas, né? Para todas as pessoas, indistintamente. Valor da oração. Agora vamos para preocupações contra os espíritos enganadores. Muito importante e interessante isso. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Cuidado com os velhos e também as viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães e às moças como irmãs em toda pureza. Quer dizer, o que ele falava lá é o que está hoje, né, na maioria das constituições de todos os países. O respeito, né, pelos idosos, a importância de tratar com igualdade a todos. Verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. 1 Timóteo 5, 1 a 3. Exortação à firmeza e à consciência no ministério. Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória ali de ti as minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o sim de fortaleza e de amor e de motivação e de moderação. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, caridade e paciência. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2 a 7, capítulo 3, versículo 10. Portanto, esta informação deixada, né, a impressão aqui que é Paulo falando, essa é a segunda epístola, né, falando ao Timóteo
do carinho especial que ele tem por ele e da fé de Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A vitória do Espírito exige esforço integral do combatente. Sim, o Espírito deve sobrepor, a matéria, não deixar que a matéria o domine. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhes as ideias. Quando o aprendiz receber a dor em ti próprio, compreender-lhe santificadamente a finalidade e a exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo sublime posição de triunfo no combate contra o mal, independente das condições sanguíneas e do parentesco, porque todos nós somos irmãos em Cristo, filhos de um mesmo Deus, da mesma mãe natureza que nos criou. Então nós fazemos parte de uma grande família universal. E aqui é informado, que a nossa preocupação deve sair do círculo consanguíneo e se estender aos demais. Não é mesmo? A família consanguínea nos é dada para que a gente, primeiro, acerte as demandas de vidas anteriores. Estamos juntos para exercer paciência, tolerância, amor, perdão, compaixão, Então, ele acompanhou Paulo em sua segunda viagem a Jerusalém, serviu como seu emissário a Corinto e foi por ele designado para supervisionar a igreja de Jerusalém. Paulo se refere a Tito como seu parceiro e colaborador. Está em Coríntios 2, versículo 8, versículo 23. Embora Tito fosse um gentio, não se exigiu dele e se circuncidasse a despeito da opinião de alguns líderes cristãos judeus. Tito simboliza assim a crescente separação entre o cristianismo e o judaísmo, à medida que cristãos como ele não eram obrigados a observar muitos aspectos das leis judaicas. Os assuntos abordados na epístola a Tito são semelhantes aos existentes nas cartas dirigidas a Timóteo. Trata-se de diretivas para a organização e conduta das comunidades confiadas a esse discípulo. Da mesma forma, o estilo de Paulo, ao se dirigir aos dois amigos, não é mais apaixonado e entusiasta, mas mitigado e burocrático. O modo de resolver problemas mudou. Então, Paulo simplesmente condena falso ensinamento em lugar de argumentar persuasivamente contra ele. Em razão dessa drástica mudança de estilo de argumentação, é compreensível o questionamento a respeito da autoridade dessa epístola. Porém, fala que convém a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e paciência. As mulheres esposas, semelhantemente, que sejam sérias no se viver como convém a santa, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem a mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem moderadas, castas, boas donas de casa, jeito do marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, está dando aqui diretriz de como deve ser o tratamento dos velhos, como devem agir as mulheres na sociedade. E a gente tem que entender o seguinte: a importância da mulher hoje está um pouco mais distorcida, mas que a gente sempre entende da importância da educação dos filhos, que é mais considerada essa responsabilidade da mulher, E que a gente sabe que quando as famílias vão bem, a sociedade vão bem. Então é aqui essa exortação que ele faz, como tratar como os velhos devem ser, como as mulheres devem ser,
para que tudo caminhe muito bem na sociedade. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas palavras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem ao Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Então o homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora, pelo que sente, examina os sentimentos ali. É isso aí, a gente vai realmente ter a visão do mundo daquilo que ainda está em nós, né? Que é a somatória de outras reencarnações, somatória da nossa vivência, nós vamos ter uma postura. Mas quando a gente procura estudar o Evangelho de Jesus, o seu caminho, que ele é o caminho, verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim, temos condições de nos modificarmos para melhor. E cada pessoa que se modifica para melhor, a sociedade melhora, o planeta melhora, porque afinal de contas nós estamos num caminho já da regeneração. Começou o processo, então é importante que a gente busque esses ensinamentos para nos modificarmos, para estarmos de acordo com essa evolução, né? Então, continuando aqui, na conduta dos outros, vou encontrar, né, os meios a fim das ações que lhes são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. É isso aí, Jesus disse, vigiai e orai. Então, nós que temos essa responsabilidade do entendimento, de aproveitamento da reencarnação para que a gente cresça espiritualmente, para que a gente chegue a uma perfeição relativa, porque eu sempre falo, perfeito só Deus, já disse Jesus, né? Ele se colocou como perfeito. Então, se a gente quer chegar a uma perfeição relativa, nós temos que aproveitar na nossa reencarnação e ir nos modificando. Então, vigilância nas palavras, nas nossas ações, né? E nos nossos pensamentos. Emmanuel diz que a gente tem que procurar ser uma pessoa boa, porque se eu for uma pessoa boa, minhas palavras, minhas atitudes, meus pensamentos serão bons e nada de mal virá de mim. Então aqui, essa exortação é para que o homem, a mulher, o jovem e o idoso se comprometesse a agir de acordo com os ensinos de Jesus para bem, né? Continuando aqui. Quando a treva se estende na intimidade de vossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Então, olha, males, contudo, sobram sempre. Então, a gente tem que voltar, vigiar e orar. Vigiai. E não esquecendo da importância do orar, porque aí espíritos, nossos amigos, protetores, vão estar dando o acesso de outros espíritos não muito bons, Chico, nos ajudando, nos intuindo a sermos melhor. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelos ciúmes, pela suspeita ou pela maledicência. Então nós temos que nos vigiar. Não podemos entrar nessas atitudes, né? Não sejamos invejosos, nem ciumentos, muito menos falar das pessoas, porque Jesus até nos advertiu. Não julgueis para não ser julgados. Então vamos ver como nós vamos agir. Caso essas coisas queiram influenciar para errarmos, faremos a oração, peçamos ajuda, vamos mudar o foco. Então, casos intrincados existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Nós temos uma visão
no que nós já passamos em outras reencarnações, nossa vivência, as influências que a gente tem. Mas seja do modo que estivermos, se nós tivermos a responsabilidade de fazer o que estamos fazendo, estudando, buscando o caminho traçado por Jesus, o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim, ele deixou bem claro. Então a gente pegar esses ensinamentos e buscar em nós, nos transformarmos em pessoas melhores, aproveitar a nossa reencarnação. Isso que cabe a nós. E a gente tem que entender o seguinte, esse é o nosso grande trabalho, fazermos crescer espiritualmente, nos burilando na medida do possível, porque somos afeitos a erros, mas na medida em que a gente tenta, se esforça, a gente vai melhorando. E lembrar que, atrelado a isso, está fazer a caridade. Fora da caridade, na salvação. Então, a caridade, como disse o Emmanuel, a maior caridade que possa se fazer é divulgar a doutrina espírita que traz o caminho traçado por Jesus. A grande caridade de Paulo, no seu esforço, né, de chegar aos gentios, levar a palavra de Jesus a todos aqueles que a desconheciam, o esforço que ele fez, isso é muito importante, são exemplos para nós do que nós precisamos fazer. Hoje ninguém vai ser açoitado, ninguém vai ser condenado à morte, nada disso. Nós já vivemos momentos mais calmos, mais preciosos, mas a gente não pode deixar de fazer o que Paulo fez, né? Paulo teve essa inspiração, foi utilizado por Deus, por Jesus, para levar a boa nova. E a gente tem que lembrar o seguinte, Deus usa do próprio homem para ajudar o outro homem. Então, esse Paulo, né, de forma bem suave, né, bem minúscula, nós não somos esse gigante, mas nós temos dentro de nós, temos que ter essa vontade de seguir o exemplo de Paulo, sem a gente ferir ninguém, nem impor a ninguém. Sejamos nós mesmos, cartas vivas do Evangelho, sejamos aqueles que vão propagar o Evangelho com atitudes, com gestos gentis, com palavras gentis, com o exemplo. Sejamos o exemplo do perdão, o exemplo da paciência, tolerância, do amor, da indulgência, compaixão. Sejamos desse jeito e nós estaremos fazendo o papel de Paulo, levando as pessoas que estão à nossa volta os ensinamentos de Jesus. Esse mundo tão conturbado que nós estamos vivendo, porque é um processo, né, da regeneração, saindo do planeta de prova e expiação para a regeneração. Já progredimos, nós pertencíamos ao mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, a caminho da regeneração. O progresso está acontecendo, mas depende de nós. Somos os trabalhadores da última hora? Somos. Mas qual o mérito nisso? Se já fomos chamados a tantas outras vidas a trazer o nosso trabalho, a nossa modificação e nada fizemos. Então, agora a responsabilidade de cada um. Cada um tendo os ensinamentos que deve estudar, que deve então mentalizar, interiorizar, meditar e agir. Porque o Bezerra de Menezes nos deixou bem claro, estudar é muito importante, mas nós não podemos ficar só no estudo. Arregaçar as mangas e fazer a diferença para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Tendo entendimento, então, que nós podemos fazer muita coisa por nós e pelo próximo. Agir com amor, ter o olhar de Jesus para as outras pessoas. E a gente não pode só se prender à ajuda material. Ela é importante para matar a fome, né? Matar o frio. Ela é importante. Mas nós podemos fazer um leque, temos um leque de oportunidade
de exercer a caridade moral, que é, então, acolher os irmãos necessitados. E nesse leque, a gente pode ter ações que não vão nos fazer botar a mão no bolso. Eu posso ir no asilo, no orfanato, no hospital, posso tirar uma pessoa da tristeza, num provável suicídio, só por lhe dar atenção. Palavras gentis, de conforto, de ajuda. E nós precisamos um dos outros. Nós somos seres gregários, como disse a Joana de Ângeles. Nós precisamos. E que a gente, então, tem que fazer a nossa parte. Aproveitar a nossa reencarnação para distribuir amor. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A tônica da nossa vida tem que ser o amor. Então, a gente vê, nessas passagens de Paulo, foi tocado pelo amor. Ele disse que já não era mais ele que vivia, era o Cristo que vivia nele. Então, que a gente possa, ao estudar o trabalho de Paulo, que a gente possa fazer minimamente ter essa disposição de levar a palavra de Jesus, mas principalmente o exemplo da rádio. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sem mesmo saber. A Covid-19 marcou um dos maiores desafios do século XXI. Surgindo em 2019 na cidade chinesa de Wuhan, a doença espalhou-se rapidamente por diversos países. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia global, que causou um impacto mundial. O sistema de saúde ficou sobrecarregado. A economia sofreu interrupção de cadeias de suprimentos. O desemprego aumentou de forma assustadora. Declarado o distanciamento social, o lockdown, os abalos foram profundos. Houve necessidade de alterar hábitos e costumes. Foram quase 3 anos de transtornos, de medo, de pavor. A possibilidade de contaminação, a eventual morte pelo vírus, as sequelas remanescentes. A transformação digital se acelerou. Surgiu o trabalho remoto e a telemedicina. Embora estivessem disponíveis aplicativos, plataformas e várias outras ferramentas, desde muito tempo, foi durante a crise pandêmica que tudo se tornou comum. As escolas ofereceram aulas online. As famílias criaram grupos e comunidades para se comunicarem. Reuniões à distância se tornaram frequentes. Para suprir a impossibilidade de frequência aos templos religiosos, as doutrinas instituíram atividades online. E todos, mesmo quem jamais mexera em um computador ou um celular, principiaram a dela e se beneficiar. Pessoas isoladas, com traumas pela perda de seres queridos, ou confinadas em seus lares, passaram a ter acesso a palestras que lhes supriam a falta dos cultos presenciais. Orações em horários pré-agendados, reunindo dezenas e até milhares de almas. Palestras que ofereciam apoio moral, que ilustravam mentes, que falavam de esperança, se multiplicaram. E aquelas 2 irmãs descobriram um canal na internet, tornando-se telespectadoras mais de uma vez na semana. A instituição generosa da capital baiana entrava em seus lares, noite após noite, e as orientações daquele homem que falava de fé, de um mundo melhor, de que tudo passa nesta terra, as foram conquistando. Descobriram uma doutrina religiosa diferente da que professavam. Ouviram falar de instituições que tinham por objetivo espalhar aquelas verdades. Então, quando a Covid-19 diminuiu a intensidade de suas incursões nas vidas humanas, elas decidiram doar um bem imóvel de sua propriedade. Buscaram em sua cidade uma dessas organizações e a beneficiaram com a doação de uma casa. Nas tratativas legais, uma pergunta surgiu por parte dos representantes da entidade contemplada. Por que a doação sem nem eram afeiçoadas à doutrina que a instituição representa? A resposta foi imediata. Nós ouvimos o orador, conhecemos a doutrina, o que defende, o que ensina, o que professam seus seguidores. Encantamo-nos.
para que possam abrir mais um desses lugares de instrução, de acolhimento e oração. Decidimos doar a casa. O nome do orador? Divaldo Pereira Franco, baiano da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Redenção. Ele nem imagina que teve essa contribuição. Como disse alguém, mesmo sem querer, ele espalha ideias e semeia benefícios a terceiros. O semeador espalha as sementes, que caem em terra boa e produzem frutos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, dá-me serenidade para aceitar tudo aquilo que não possa ser mudado. Dá-me forças para mudar tudo o que possa e deve ser mudado. Mas acima de tudo, Senhor, dá-me sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas? Então, boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Então, mais uma vez, agradecidos estamos por poder estar vivenciando esse momento importante, que é a divulgação do caminho traçado por Jesus. E pedimos, sempre pedintes que somos, primeiro agradecer tudo que nos é dado, fruto do amor de Deus por nós, e pedir a paz para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.